Senhoras, senhores e senhoritas, muito boa tarde. Para mim, agradeço à comissão que organizou o evento pelo convite que me formulou a minha pessoa e, ao mesmo tempo, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando por uma plateia tão seleta quanto esta. Então, aqui, falar em cevada para vocês é uma tarefa muito difícil, porque são pessoas que entendem muito do produto final e da fabricação desse produto, que é algo que eu costumo dizer que é o combustível da alegria. E, então, para mim, falar para vocês aqui sobre a importância dessa matéria-prima tão cobiçada, que é a cevada, é algo bastante desafiador. Eu vou tentar mantê-los acordados, essa é a minha missão. Agora, por outro lado, também, se forem dormir ou cochilar, por favor, não babem e não ronquem, porque senão vai atrapalhar o vizinho. Bem, então, diante do exposto que me foi, diante do assunto que me foi pedido para falar para vocês, é algo, então, que é do meu dia a dia, a questão do cultivo da cevada cervejeira. É algo que eu faço já há alguns anos. Trabalhei na Embrapa, trabalhei na Companhia Antártica Paulista por 15 anos, e agora, há 19 anos completados a semana passada, que eu estou aqui na Cooperativa Agrária, trabalhando com cevada também. Então, a minha idade de profissão de cevadeiro é maior do que muitos de vocês aí que têm idade de vida. Eu vou tratar alguns assuntos para vocês, produção eu acho que eu vou ficar aqui nesse canto que fica melhor, produção de cevada, características botânicas da cevada, para dar entendimento básico para vocês, a parte de influência do manejo dos tratos culturais, visando, então, a adequada tecnologia de cultivo da cevada no campo, desenvolvimento de novas cultivares, que é o que nós fazemos no dia a dia, e mostrar para vocês também o quanto nós evoluímos desde o início do cultivo de cevada aqui na região até os dias de hoje. Então, só para situar vocês, são dados da safra 2017 e 2018, em termos de produção mundial de cevada. O maior produtor é a Rússia, seguindo da Alemanha, depois vem a França, todos eles com mais de 10 milhões de toneladas de cevada produzida anualmente. Aí, vem aqui embaixo, se nós pegarmos a América do Sul, a Argentina tem uma produção de mais de 3 milhões de toneladas, e o Brasil está em 29º colocado e produz apenas 10% do que a Argentina produz. Então, nós temos algo a crescer aí nessa questão de produção de cevada nacional. Detalhando um pouco mais aquele quadro anterior, então, mundialmente nós temos aí por volta de 137 milhões de toneladas de cevada, e essa produção ela é muito concentrada na Europa. Vocês veem aí que a Europa, com um terço da área de 12.400 hectares, 12 milhões e 400 hectares, ela produz quase 60 milhões de toneladas. Então, pela produtividade que alcança a nível geral, de média de 4.800 quilos por hectare. Descendo aqui, nós vamos para a América do Sul. A Argentina tem quase 1 milhão de hectares, uma produtividade de 3.800. O Uruguai tem 140 mil, mais do que o Brasil, que tem 110 mil, e produz aí uma média de 4.140 quilos por hectare, enquanto o Brasil, nessa safra 2017-2018, foi muito afetado e produziu menos de 3 toneladas por hectare. Então, é algo que nós precisamos evoluir também.
O destino da cevada cervejeira, então nós temos aí uma boa parte da cevada é destinada à alimentação animal, cerca de 65% a 66%, e como todos sabem, uma fatia bem pequena do total de cevada que se produz no mundo é destinada à produção de cervejas, ou seja, cerca aí de 20% é a cevada que se destina à produção de cervejas. E aí temos outros usos também, produção de sementes, alimentação humanas e outros usos que são menos importantes. Mas aqui, como apenas 20%, vamos dizer assim, da cevada é utilizada para a produção de cervejas, então nós temos a possibilidade mundialmente de selecionarmos os melhores lotes, as cevadas com as melhores características e apropriadas para a produção de cervejas. Aqui o consumo de cerveja, vocês sabem muito bem disso, né? Os tchecos são os mais beberrões, vamos dizer assim, com uma quantidade bastante alta de cerveja, 143 litros per capita. A Áustria e a Alemanha com mais de 100 também, e aí o Brasil já subiu, estava com 57, foi para 62 litros per capita. Eu tenho absoluta certeza que aqui vocês tomam isso por mês, ou menos. Em outras plateias eu costumo falar quanto eu tomo de cerveja por mês ou por ano, mas aqui eu não vou me arriscar porque vocês com certeza tomam bem mais que eu. Mas é mais do que eu consumo per capita. A origem da cevada, então, ela é bastante antiga, cerca de 8.500 anos antes de Cristo, já se conhecia a cevada, e essa cevada era utilizada como alimento. Aí depois ela foi domesticada, então aí mais ou menos de 1.000 a 2.000 anos depois dela ser conhecida, ela já foi domesticada. Domesticada que eu digo é trabalhada geneticamente para aumentar a produtividade e a qualidade, visando outros usos também. Então também a cevada é bíblico, né? Todo mundo sabe, quem lê a Bíblia aí sabe que o cordeiro bem cevado era tratado com cevada para ser ofertado como sacrifício. A cerveja foi a primeira bebida desenvolvida pelo ser humano e ela foi aumentando em volume e em qualidade à medida que se aumentasse também o processo de conhecimento dessa bebida. Ela foi utilizada como moeda e ela era muito utilizada como pão de cerveja. E se dizia muito de que o pão feito com cevada era um alimento de segunda classe e quem tinha mais dinheiro comprava o pão feito com farinha de trigo. Então essa é a cevada, a ordem espontânea, que é a cevada originalmente encontrada na natureza. Isso existe até no Brasil. Para quem é do Rio Grande do Sul, ali na região das Missões, eu já encontrei esse tipo de cevada, a ordem espontânea, e que depois foi domesticada e virou a ordem vulgare. Aqui para vocês terem uma ideia do tamanho do grão da cevada, de como foi transformada. Então essa cevada originalmente tinha mais palha do que carboidrato e grão, e hoje nós temos então essa transformação que resultou em uma maior quantidade de carboidratos dentro do grão de cevada. As variabilidades que existem dentro das diferentes espécies de cevada: temos a cevada de 2 fileiras, temos cevadas de 6 fileiras, com e sem arista, com arista mais curta, com grãos mais densos, coloridos, enfim, uma série de tipos diferentes de cevada que podem ser encontrados. Porém, a mais utilizada hoje mundialmente para a produção de cervejas é a cevada de 2 fileiras. Então, que seria essa aqui. E
essa cevada de 2 fileiras, ela sofreu uma modificação e uma evolução bastante grande desde o início da produção, da utilização dessa cevada para a produção de cerveja até os dias de hoje. Isso graças à genética e também ao desenvolvimento de novas tecnologias de cultivo. Então, a cevada, eu costumo dizer que o malte que dá origem à cevada, que dá origem à cerveja, ela dá origem a um alimento, porque é um pão líquido. Então, o maior uso da cevada no Brasil é para a produção de cervejas e não para outros usos. Mas, mundialmente falando, pode-se fazer farinha, da farinha pode-se fazer biscoito e até o café de cevada, que é um café descafeinado e que pode ser utilizado para aquelas pessoas que não consomem cafeína. Outros usos também é para ração de animais, aí desde o boi até o peixe, passando pelos equinos, pelas aves, suínos, coelhos e assim por diante. É um alimento muito completo para vaca de leite e para peixes. A cevada, como o trigo e como a aveia, tem uma contraindicação. Essa contraindicação é a presença de glúten. Então, as pessoas celíacas que sofrem desse mal não podem consumir cerveja oriunda de cevada e oriunda de trigo e centeio também. Pode ser de arroz ou outro cereal que não esses 3. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui, ninguém precisa ser especialista nessa característica de produção de cevada, mas apenas para vocês darem um pouco mais, para darem a devida importância ao que se faz antes de o produto chegar até vocês na forma de malte. Então, essa é uma planta de cevada, ela é idêntica na sua morfologia do trigo e do centeio e também da aveia. Ela produz aí mais ou menos uma folha por semana, e se ela fica vegetando por 70 a 80 dias, então ela produz de 7 a 8 folhas. Os grãos são dispostos numa morfologia chamada raquis, e o sistema radicular é bastante agressivo, e esse sistema radicular da cevada, ele vai aprofundando no solo até o momento em que ele encontra impossibilidades químicas ou morfológicas, seja compactação de solo, seja alumínio presente, ou seja falta de umidade. Mas o volume de raízes ele chega até 60, 70 centímetros de profundidade. Então, essa é uma raiz fasciculada, comparada, por exemplo, com uma raiz pivotante, que é a raiz da soja. Aqui, então, é a parte da flor, o aparelho reprodutivo da cevada. A cevada tem todo o aparelho, tem a parte masculina e feminina dentro da mesma flor. Então, se nós olharmos aqui, esse é o ovário com o estigma, e aqui são as anteras que produzem o pólen, que cai no estigma e chega no ovário e faz a fecundação. E aí nós temos, então, a duplicação dos cromossomos que fazem com que se inicie um novo ser dentro da espiga da cevada. E o grão, propriamente dito, ele é protegido, então ele é protegido por uma camada que se chama a palha e a outra que é a lema. A lema, ela apresenta uma arista, uma definição um pouco mais alongada no final do grão, que é essa arista, e que ela é bastante importante no momento da produção de fotoassimilados. Então, essa é diferente do trigo, porque a cevada, ela mantém a casca, que é muito importante depois no processo de produção de cervejas. Então, aqui nós temos a diferenciação da cevada de 2 fileiras, que é apenas uma espigueta grudada no raquis, e a cevada de 6 fileiras são 3 espiguetas junto ao raquis, que a cada lado, que formam então uma espigueta aqui, outra aqui, alternadas, formam 2 fileiras,
e aqui 3 e 3, que formam 6 fileiras. Esse é o processo de desenvolvimento da cevada. Nós iniciamos lá com a germinação, perfilhamento, porque a cevada ela é uma planta que tem a capacidade de emitir filhos, e esses filhos produzem espigas. Então, de uma semente, eu posso produzir 3, 4, até 5 espigas, diferente do milho, que cada semente produz apenas uma planta. Aí depois vem a parte de elongação, que é quando ela emite o maior número de folhas num menor espaço de tempo. Aí vem o emborrachamento, que o emborrachamento nada mais é do que o aparecimento do sinal da espiga, e aí o espigamento, enchimento de grãos e maturação. Esse é o ciclo completo da cevada, que leva aí em torno de 130, 135 dias, desde a emergência até a colheita, passando então por todas essas fases. O grão de cevada, ele é composto pela casca, como eu já falei, o embrião, que é a parte viva, o escutelo divide a parte reprodutiva da parte de reservas, o endosperma é a parte de carboidratos, de reserva de amido, e a aleurona é essa camada que está em volta do endosperma. Nessa camada de aleurona é onde se encontram as proteínas. Então, quanto maior o perímetro dessa camada de aleurona, ou seja, quanto mais oblongo é o grão, maior seria, em tese, o teor de proteínas. Quanto mais oval ou arredondado é esse grão, então a tendência seria de ter um perímetro menor na camada de aleurona e, consequentemente, um teor de proteínas mais baixo. Por isso, se prefere no melhoramento e na escolha de novas variedades, grãos com um formato mais arredondado. A composição em termos de estrutura de composição química, então, temos carboidratos, temos beta-glucanas dentro da cevada, que não é desejável para a produção de cervejas, mas é muito importante na questão de alimento funcional. Temos lipídios, proteínas, minerais e outros componentes. O endosperma, então, que é onde se encontra os carboidratos, ele representa aí mais de 70% do peso do grão. Essa é a especificação que nós temos na portaria 691 do Ministério da Agricultura. O poder germinativo mínimo de 95%, o peso hectolítrico mínimo de 58%, teor de proteínas máximo de 12%, classificação comercial que refere-se ao tamanho do grão, 90% de classe 1, 6% de classe 2 e 4% de classe 3 ou refúgio. E mais recentemente foi introduzido aí a questão de sanidade de grãos relacionada a micotoxinas, que é o deoxinevalenol, chamado de DON, e a partir da safra de 2018, comercializada agora malteada em 2019, então o máximo de DON é 1.000 microgramas por quilo. Já foi 1.500, já foi 2, e agora baixou para 1.500. Nós temos também a cevada sem casca, que ela é igual ao trigo, ou seja, quando se passa pelo processo de trilha, a casca é separada do grão e diferente da cevada com casca. Porém, essa cevada sem casca, ela só é permitida a sua utilização para adjuntos, uma vez que a casca ela é importante, como já falei, no processo de produção de cervejas. Temos também o embrião, que ele representa em torno de 3%, é uma proporção pequena em relação ao tamanho total do grão de cevada, mas é a parte vital e é a parte importantíssima, sem a qual não se dá o início do processo de germinação e, consequentemente, a transformação da cevada em malte. Então, esse é o órgão vivo da semente de cevada, e se ele não estiver vivo, obviamente, esse grão não vai se transformar em malte, lá na maltaria. Então, o embrião é importante porque ele recebe o primeiro contato com a água na maceração e depois, durante o processo de germinação, é que ele vai
iniciar a transformação bioquímica, na qual o amido se transforma em açúcares fermentáveis, e esses é que vão ser a parte mais importante e maior concentração dentro do malte. Esse, então, esta é a cevada em transformação. Ela, num primeiro momento, começa a emitir a radícula e inicia-se, então, o processo de transformação de cevada em malte. O teor de proteínas é muito importante na cevada, principalmente porque nós temos uma relação inversa entre uma gangorra, vamos dizer assim, entre a quantidade de amido e a quantidade de proteínas. Então, se um sobe, o outro desce, se um desce, o outro sobe. Então, nós temos aí o teor ideal de 10 a 11,5% na base seca. Nós, com teores de proteínas abaixo de 9%, nós temos altos problemas na estabilidade da espuma da cerveja. E também a questão da deficiência nutricional do fermento. O fermento também se utiliza das proteínas para transformar, para fazer o processo de fermentação. E aí nós temos uma especificação de cevadas com relação ao teor de proteínas para diversos tipos de cerveja, ou seja, proteínas mais baixas, uma cerveja Pilsen, proteínas médias, cerveja tipo Lager, e as cervejas escuras com maior aroma e um corpo mais acentuado são obtidas a partir de maltes com proteínas um pouco mais elevadas. E aqui, então, é uma demonstração do que acontece com o extrato em base seca à medida que aumenta o teor de proteínas. Então, ele vai diminuindo, vai aumentando o teor de proteínas aqui embaixo e vai diminuindo a quantidade de extrato no malte. Essa é a questão de implicação que nós temos com uma cevada, com uma cerveja produzida a partir de altos conteúdos de proteínas. Então, provoca a desnaturação da proteína e, principalmente, uma instabilidade coloidal da cerveja. Já por outro lado, o teor de proteínas muito baixo, nós temos problemas na espuma. Então, são bolhas maiores em menor quantidade e de menor durabilidade. Essa com teores de proteínas mais baixas. E aqui é com teor adequado. Agora já deu sede, né? Vamos parar os trabalhos e vamos lá para a chopeira que já está pronta. Agora me deu sede também. Então, esse é o conteúdo adequado. É uma cerveja adequadamente produzida a partir de um teor de proteínas com os índices necessários. Então, vocês veem aí que mesmo com 6 minutos, a espuma ainda está bastante densa e bastante acentuada ainda. E aqui a comparação, então, vejam a densidade e a composição das bolhas de uma cerveja produzida a partir de proteínas adequadas e com baixo teor de proteínas, então as bolhas maiores em menor quantidade e certamente com menor durabilidade. Então, por isso que tem até uma música da espuma da cerveja, mas ela é muito influenciada pelo teor de proteínas da cevada e, consequentemente, do malte. Então, aqui a diferença entre um grão de cevada e um grão de malte, vocês veem que o malte ele é mais friável e as moléculas elas estão dispostas de uma forma diferenciada em relação à disposição das moléculas aí do amido. Aqui é só as etapas de germinação, para vocês terem uma ideia da evolução. Aqui, então, nós temos o início do processo de germinação, sempre na parte inferior do grão, onde está o embrião. Depois ele aumenta a radícula, chegando até no 4º dia, com a sua transformação completa. Aí nós teremos, então, o malte verde, que é encaminhado para estufa, onde é secado e se transforma em malte seco. Essas são as especificações que nós temos para malte Pilsen. Então, são quase 30 características que são avaliadas, mas uma das mais importantes aqui é o extrato em malte, beta-glucanas, friabilidade, FAN e por aí afora. Então, são
Se a cevada tem 5 características, o malte tem quase 30. Então, é uma gama bastante grande de características e de variáveis que devem ser atendidas dependendo do processo e dependendo do tipo de cerveja que queremos produzir. Então, passada essa parte mais básica e mais biológica da cevada e do grão da cevada, nós vamos para o campo e vamos tentar, então, agora esclarecer alguma coisa sobre o processo produtivo da cevada, sua influência na qualidade e na produtividade do grão de cevada que nós podemos fazer no campo. Uma vez que todo o processo de composição da qualidade da cevada é feito no campo. Depois que sai do campo, apenas nós conseguimos manter essa qualidade que é fruto do que foi feito lá no campo. Então, nós temos aí escolha da cultivar, o clima é bastante importante, tipo de solo, época de plantio, adubação de base em cobertura, porque nós dividimos a adubação nitrogenada para controlar esse teor de proteínas na cevada, controle de pragas e doenças, e aí nós temos a questão de implementos, e levando em consideração a colheita, secagem, recepção, toda essa parte que faz depois da cevada colhida. Nós temos esse tripé aí, que a produtividade e qualidade da cevada, ela depende do ambiente, depende do clima e depende da genética e do manejo que nós empregamos durante o cultivo dessa cevada. Então, o ambiente ele é muito importante e decisivo, às vezes ele representa até por 60% de toda a cadeia de intenções de produção da cevada no campo. E a genética e o manejo de cultivo, então, também associados ao clima, fazem o restante da composição. Eu falo que o clima é bastante importante, porque vejam, no ano passado, nós tivemos um momento de estiagem aqui durante o perfilhamento, aí depois isso foi corrigido com a chuva que veio na sequência, mas, porém, no final do ciclo aí nós tivemos uma concentração muito grande de chuvas, e essas chuvas prejudicaram todo o processo de produção. Aqui a parte de insolação, vocês veem então que nós tivemos no ano de 2017 e 2018 baixa quantidade de luz, e isso interferiu muito fortemente no processo de produção de cevada. Aqui as regiões de produção de cevada no Brasil estão concentradas no sul do Brasil, e aqui um mapa que foi feito levando em consideração todo o processo de produção, desde a qualidade da cevada e a produtividade, o tipo de solo, a topografia, temperatura, enfim, uma série de características que interferem na produção de cevada. Aqui, então, nós temos, no estado do Paraná e Santa Catarina, essas regiões aptas para cultivo de cevada. Alguma coisa sobre doenças, mas isso não é importante para vocês. Nós temos oídio, nós temos ferrugem da folha, mancha marrom, mancha em rede, que é uma doença que ataca a espiga e a folha, e a mancha marrom que ataca, então, não só a espiga e a folha, mas também a raiz e esse nó aqui interferindo na translocação de seiva. Bacteriose é uma doença mais nova, mas também afeta a cevada e tem causado problemas dependendo da condição de clima. Giberela é outro fato que também é muito cobiçado e muito discutido no meio agronômico da produção de cereais de inverno pela produção de micotoxinas, como é evidente e que existe na própria legislação. Então, as micotoxinas elas são produzidas pela giberela, pelo Fusarium graminearum, e isso faz com que nós trabalhamos bastante forte nesse processo de eliminação da toxina no campo. Então, como eu falei, o limite para a cevada em grãos é de 1.000 microgramas por quilo, e na cevada malteada, no malte, seria de 750, embora os nossos clientes, eles exigem que seja 500 microgramas por quilo. Então, a legislação para nós é muito frouxa.
a legislação oficial da Anvisa. Então, isso aqui é um grão atacado por giberela. Se ele não consegue formar, ele sai na colheita, porém, se ele não sai na colheita, ele vai para o grão e aumenta o teor de micotoxinas. E aí causando principalmente o gushing, que é o extravasamento da espuma da cerveja, mesmo ela estando gelada. Então, é como se fosse chacoalhar uma cerveja quente, e essa cerveja sai pelo menos 2/3 em espuma. Essa é a indicação, então, de que essa cerveja foi produzida a partir de um malte com alta contaminação de micotoxinas, especialmente o deoxinivalenol. Isso é um resultado de uma safra de 2017, onde nós mostramos aqui que com genética e manejo nós conseguimos, então, fazer todo o processo de controle dessas micotoxinas no campo, para evitar que elas cheguem até o malte e até a cerveja. Isso só para vocês terem uma ideia do potencial de produção de micotoxinas, indo até 27 mil em ensaios onde nós inoculamos o fungo nas espigas da cevada. Aqui é outra prova de que é possível, com a genética, selecionar materiais com menores conteúdos. Então, aqui nós tínhamos algumas linhagens e 2 delas tiveram altas concentrações de micotoxinas, e nesses ensaios específicos nós conseguimos, então, eliminar e evitar que esses materiais seguem adiante no processo de seleção. Pragas também, nós temos o vírus do nanismo amarelo da cevada, que é transmitido por um pulgão, e temos as lagartas, que são bastante agressivas na parte vegetativa, e depois também na parte, quando a cevada já está em processo de maturação, quando nós não temos mais folha verde, aí a lagarta, ela derruba a espiga no chão e impede que seja colhida. Aqui a questão de qualidade de sementes, que é muito importante, principalmente no que se refere à sanidade. Então, nós temos aqui à minha esquerda um lote de sementes altamente contaminado, e com o tratamento de sementes com fungicidas adequados e específicos para essa finalidade, nós conseguimos, então, limpar a semente e levar algo para o campo que seja bem mais sadio e menos contaminado. Com relação à adubação, então temos adubação de base, que ela é bastante importante para se ter um processo de produção adequado e ter altas produtividades. A adubação de cobertura, como eu falei, é importante por conta da quantidade de nitrogênio que vai para o grão e do teor de proteínas. Micronutrientes, ela é muito dependente de boro para viabilizar a polinização, e o alumínio tóxico é indesejável para que a cevada consiga, então, emitir as raízes mais profundamente no solo. Isso se corrige com calagem. Com relação à época de semeadura, então, nós temos uma época ideal, que ela depende de clima e depende também das condições de genética, mas, de uma forma geral, aqui nós temos que os plantios mais do cedo produzem menos, e os mais do tarde também, entrando em julho, diminuem a produtividade. Isso em rendimento. Teor de proteínas é o contrário, ele aumenta com o atraso na semeadura, porém, mesmo nas condições mais atrasadas de plantio, nós temos aí em torno de 11,8% a 12% de teor de proteínas, ainda abaixo do limite máximo. Mas, com o atraso no plantio, nós temos uma elevação do teor de proteínas. A classificação comercial também, o tamanho de grãos, ele diminui, principalmente quando a temperatura no final do ciclo é mais alta, aí nós temos uma diminuição do tamanho do grão com o atraso no plantio. Essa época de semeadura, ela é muito importante porque ela define a perda por geadas. Então, quando nós temos geadas tardias, principalmente, aqui vocês podem ver pelo gráfico, na segunda e na terceira semanas de setembro, ainda temos frequentes geadas que provocam danos na cevada. Então, nós queremos
plantar essa cevada para que ela espigue depois desse período de 15 de setembro. E aí, então, a melhor data de plantio seria nesse período de 20 a 30 de junho, onde ela vai espigar ainda depois do dia 30 de setembro, que é onde nós temos o maior risco por perdas por geadas. Aqui também nós temos o trabalho de escolha de densidade de semeadura, nós fazemos isso para todas as variedades. Aqui tem Ana 1, Ana 2, Daniele, Imperatriz, que é a nova variedade, e a própria Irina. E aí nós definimos para os nossos produtores qual que é a densidade de semeadura. Então, para todas as variedades, aí nós chegamos a 250 sementes aptas por metro quadrado. Com relação ao controle de pragas e doenças, então, nós temos a tolerância genética, que é importante, a rotação de culturas, ela se faz necessário para evitar a proliferação de fungos, principalmente de solo, e aí sim usar o controle químico com um custo-benefício dos defensivos, sempre que necessário, mas não de maneira irracional. Então, nós usamos, sim, o monitoramento das lavouras, mas o uso racional de defensivos para controlar as doenças, que a genética não consegue, então, trazer como resistente. Aí a colheita e pós-colheita, eu já falei também, né? Tem que ser, depende muito do clima, do teor de umidade e das chuvas, mas de certa forma, é muito importante que nós consigamos, então, tirar o mais breve possível da lavoura essa cevada, para evitar perdas, principalmente do poder germinativo, quando ocorrem chuvas mais frequentes, principalmente nessa parte final do cultivo da cevada, que é a colheita. Aqui apenas o resultado de um ensaio que nós fizemos todos os anos. Então, aqui nós podemos ver que tem variedades aqui produzindo mais de 8 toneladas por hectare a nível de experimentos. Essa é uma composição das variedades que nós temos aqui. A BRS Brau ainda é a base para nós, no processo de equiparação das demais. Então, nós temos aqui a Ana 1 com 15% superior, a Ana 2, 17%, a mais produtiva é a Daniele com 20%, a Irina com 10%, e essa Imperatriz, que é a última nova variedade que nós desenvolvemos esse ano, com 17% acima da BRS Brau. Então, são todos materiais mais produtivos que a BRS Brau e com melhor qualidade no quesito de produção de malte. Aqui o teor de proteínas, também todos aí na faixa dos 11,5 a 12. A classificação comercial, nós temos a Daniele, que é o melhor tamanho de grãos, e o pior tamanho é da Ana 2. Com relação a peso hectolítrico, também, se nós pegarmos o mínimo de 58, aqui estão todas acima e bem posicionadas. Esse é um quadro mais das características agronômicas, que leva em consideração o tempo de espigamento e maturação, e também a reação a acamamento. É muito importante que nós mantenhamos a cevada de pé até a colheita. Aqui a reação a doenças. Então, como eu falei, no processo de seleção, nós buscamos sempre variedades mais tolerantes, e se compararmos principalmente Ana 2, Daniele, Irina e Imperatriz, com a BRS Brau, nós tivemos uma evolução bastante significativa na questão de tolerância a doenças. Esses são os convênios que nós temos para desenvolvimento de novas variedades. Então, nós temos os nacionais, que é a Embrapa e a Bembev, e esses outros todos são de companhias europeias ou americanas de fora do Brasil, que nos fornecem material. Esse é um esquema de como se obtém uma nova variedade. Então, aí, todo o processo, desde o cruzamento de duas cevadas diferentes até o momento em que vocês recebem o malte para fazer a cerveja, vai em torno de 12 anos aí, pelo menos. Já indo para o final,
a evolução que nós tivemos em termos de qualidade de malte e produtividade, ela foi medida com as variedades que nós tínhamos antigamente, que eram Antártica 1, Antártica 2, BR2, depois 195, Cauê, Lis, Brau e finalmente agora na ANA 1. Então vocês veem aí que nós dobramos de produtividade com a variedade mais antiga até as variedades mais modernas. Passamos de 4 para 8 toneladas. Se evoluímos no rendimento, também evoluímos em teor de proteína. Vocês veem que nós estávamos aqui com 14 e agora estamos aí na faixa dos 10. Então, essas variedades novas proporcionando um malte de melhor qualidade. E o rendimento de extrato também aconteceu a mesma coisa. Nós passamos aí de 78, 79 a nível de micromalteação, chegando até 84. Então, é uma evolução bastante grande nesse espaço de tempo que foi partindo aqui de 1973 até os dias de hoje. Esse é o resultado da agrária, da cevada na cooperativa agrária, onde nós temos, então, aqui no primeiro ano de cultivo de cevada, 1973, por volta de 1 tonelada, 1,2 toneladas por hectare, e chegando aqui na safra 2017-2018, aí, com uma linha ascendente de um saco de cevada por hectare, e chegando aí por volta de 4 mil e poucos quilos por hectare de média. O que nós precisamos corrigir ainda são esses dentes do serrote, mas à medida que nós saímos dos anos 90 para os anos 2000, essa intensidade também ela diminuiu um pouco. E o nosso maior desafio é que nós tenhamos, então, essa regularidade de produção, evitando, então, esses altos e baixos. Aqui a cevada brasileira, que não muda muito, porém os números são menores, então nós saímos aqui de menos de 1 tonelada por hectare, e hoje estamos em pouco mais de 3, e o acréscimo aí de 52 quilos por hectare. Então a nossa produtividade de cevada aqui dentro da cooperativa agrária, ela é mais estável, ela é maior do que se nós compararmos com a cevada nacional, dentro da qual estão os nossos números também. Então, se fossem expurgados, a situação seria bem mais destoada. Aqui é um comparativo da linha vermelha da cevada da agrária e a linha azul da cevada produzida no Brasil. Então, nós tivemos apenas 3 eventos onde a produtividade de cevada na cooperativa agrária foi inferior à cevada produzida no Brasil, em virtude, principalmente, 2 anos de estiagem e 1 ano de geadas, onde nós plantávamos ainda mais cedo, e esse plantio mais cedo fez com que uma geada mais tardia quebrasse quase 100% da safra. Mas isso também é onde nós podemos chegar. O melhor ano de cevada no Brasil foi a safra 2016, onde nós tivemos uma média superior a 5,5 toneladas e alguns produtores aí ultrapassando 7 toneladas por hectare da média da propriedade. Tivemos aqui danos de granizo, chuvas de granizo, que impediram a colheita dessas lavouras e, consequentemente, não produziram nada. Mas isso aqui já é fruto da ANA 1, variedade com sangue europeu, e que trouxe uma melhoria significativa na produtividade e também na qualidade. Esse é um comparativo de cevada e trigo nos últimos anos aí. Então nós podemos ver que, diferentemente do que se conhece em qualquer outra parte do mundo, o cultivo a produtividade da cevada no Brasil ela é superior à do trigo, aí por volta de 500, 600 quilos por hectare na média. Em qualquer outra parte do mundo, o trigo tem uma produtividade maior do que a cevada. Isso é fruto
de trabalho que foi feito na genética e no manejo da cevada, e que ela respondeu de forma mais positiva se comparada com o trigo. Aqui são algumas fotos dessa área de produção de cevada de 7 toneladas. Então, vocês podem ver que a quantidade de espigas é muito grande e espigas bem desenvolvidas. Aqui a mesma lavoura ainda. Vocês veem que é uma quantidade de espigas bem superior ao que nós temos por costume de obter nas lavouras, mesmo aqui na nossa região. Para vocês terem uma ideia, ela é quase do tamanho de uma caneta, na faixa aí de 38, 40 grãos por espiga, o que se deseja para altas produtividades. Aqui já na fase de final de enchimento de grãos, próximo da colheita. Aqui na colheita, essa é uma colhedora de parcelas, que nós utilizamos para a colheita de experimentos. Esse é o campo experimental do ano passado, são mais de 10 mil parcelinhas aqui distribuídas, e cada uma tem que ser tratada de forma diferenciada. E nós temos também novos desafios também em relação à expansão da cultura da cevada no Brasil, buscando outras oportunidades de se plantar cevada, e o Centro-Oeste está se mostrando como uma nova fronteira agrícola bastante promissora para o cultivo da cevada, e irrigada, porque o período mais frio da época do ano lá é quando não chove, e a cevada precisa de frio. Então, para isso, nós precisamos e necessitamos, evidentemente, de equipamento de irrigação para fazer essa produção. A produtividade é bem superior àquela que nós temos aqui de média, porém ainda temos alguns ajustes com relação a esse manejo de água, manejo de defensivos, manejo de fertilizantes, época de plantio, variedades, para se obter, então, um melhor desempenho e, quem sabe, utilizar a cevada mais próxima do Centro-Oeste, que hoje a logística de distribuição de malte ela é muito complexa, em virtude das maltarias estarem todas elas no Rio Grande do Sul. Em linhas gerais, eu queria deixar bem claro para vocês que é um trabalho que nós fazemos antes da porteira, vamos dizer assim, e que ele tem como objetivo trazer uma cevada de melhor qualidade, e essa melhor qualidade que ela seja tanto agronômica, para trazer uma rentabilidade melhor para o produtor, e também qualitativa, para proporcionar, então, que o malte oriundo da cevada produzida pela cooperativa agrária seja diferenciado no mercado, graças a todo esse trabalho que é feito antes de chegar na maltaria. Tudo isso é feito a várias mãos, né? Então, nós temos a pesquisa que faz todo o processo de validação dessas novas variedades, validação de insumos e implementos. Temos a assistência técnica, que é personalizada. Temos a parte de recepção e armazenagem, que também tem características específicas para se cuidar de cevada. Temos calor indireto para secagem da produção, que hoje é uma necessidade também para evitar que você vá tomar cerveja no copo e tenha o aroma de massa. Então, uma série de silos adequados para armazenagem dessa cevada. Então, uma série de ajustes que estão sendo feitos, que foram feitos e que ainda terão que ser feitos para melhorar cada vez mais ainda a qualidade da cevada, para, evidentemente, então, termos uma melhor qualidade do malte. Eu agradeço a paciência de vocês, eu não escutei nenhum ronco, então, pelo menos, isso já me agrada. A satisfação de falar para vocês foi muito grande, e eu me coloco à disposição aí, sempre que necessário,
o pessoal nosso aí da maltaria tem o contato de vocês todos e o caminho para vocês chegarem até a FAPA, ela está de portas abertas, e quando vocês necessitarem de algo relativo à cevada, podem procurar por nós. Muito obrigado, e de coração, porque foi um prazer ter falado para vocês nessa tarde de hoje.